Oi pessoal, eu sou Elaine Ordós e esse é o meu canal Batendo Papo. Hoje eu quero falar com vocês sobre o SUS, isso mesmo, SUS, Sistema Único de Saúde. Pois é, o meu primeiro filho nasceu pelo SUS, e foi uma cesárea. Mas antes de eu começar isso, vai lá, curte, comenta, entendeu? Vamos interagir um pouquinho, tá? Tem 14 anos já que eu engravidei e eu não tinha convênio. Então o que aconteceu? Engravidei, fiquei sabendo, fiz o teste de farmácia e tal, corri, marquei consulta no postinho de saúde, 35 dias depois era o dia da consulta, isso mesmo, 35 dias, isso é, se tivesse que passar por um aborto ou algum problema, alguma complicação, danou-se, entendeu? Ia passar sozinha. Mas aí, graças a Deus, foi tudo bem, cheguei, o médico nem na minha cara olhou, né? Aquela educação toda que, pelo amor de Deus, parece que estão fazendo favor pra gente, né? Tá. Bom, foi os 9 meses assim, ele nem olhava, tal, maior descaso de qualquer jeito, tal, né? Se a consulta ali durasse 5 minutos, era muito. Aí chegou os 41 semanas e 2 dias. Eu fui pra casa da minha mãe e ao meio-dia eu senti uma dor de barriga. Fui pro banheiro, nada. 10 minutos depois, outra dor de barriga, e mais 10 minutos, outra dor de barriga e nada. E assim ficou o dia inteiro. Quando foi às 11 da noite, eu falei pra minha mãe, eu tô com uma dor de barriga, de 10 em 10 minutos me dá dor de barriga e tal. Ela, você tá em trabalho de parto. Bom, quando aumentou, que já era 5 horas da manhã, fomos para a Santa Casa. Chegando na Santa Casa, me internaram, tudo, né? Fizeram o toque, eu estava com 1 centímetro, certo? 41 semanas e 3 dias, 1 centímetro só. Aí às 6 da manhã romperam a minha bolsa. Romperam a minha bolsa e fizeram uma lavagem intestinal, né? Tudo pro parto normal. Pois é, 10 horas nada, 11 horas nada, né? Ao meio-dia nada, e toda hora passava ou o médico obstetra ou o pediatra passava lá, a enfermeira fazia o exame de toque, 1 centímetro, 1 centímetro, um dedo, né? E não estava evoluindo, não era, eu sempre quis parto normal, só que não estava evoluindo, não tinha jeito. Aí o pediatra até falou pra mim, olha, você não vai conseguir ter parto normal, não vai conseguir. E o que o médico estava fazendo? Em todas as meninas que não conseguiam ter parto normal, ele estava fazendo fórceps. Tanto é que teve uma coitadinha lá que fez o fórceps e teve que ir para uma outra cidade para dar 16 pontos com hemorragia, sabe? Uma coisa assim horrorosa. E eu, quando me puseram um soro horroroso, que aumentou muito a dor, sabe? Uma coisa assim. E o que aconteceu? Eu não consigo ficar com dor e ficar quieta, né? De jeito nenhum. Ixi, pelo amor de Deus, sabe? Tá doendo muito, então eu vou mostrar que tá doendo mesmo. Gritei, só faltei derrubar a Santa Casa. E o médico era chileno, sabe? E ele falava assim, o castelhano misturado com português, uma coisa assim que... Gente, eu não entendia nada que ele me falava, era uma outra coisa que eu entendia, né? Nem foi ele que fez o meu pré-natal, porque o SUS ainda tem isso, você faz pré-natal comum, na hora do parto, é o que tiver lá de plantão. Aí, esse homem entrava no quarto, uma fera. Você não ama o seu bebezinho? E falava. Você via que ele estava brigando, que ele estava achando ruim, né? Mas mesmo assim, eu tô lá, não, eu tô com dor, né? Faz alguma coisa, eu tô com dor, sabe? Você já vai pro hospital para que eles façam alguma coisa, porque se for para você ter o filho ali, ó, ficar até a última ali e ter o filho sozinha, você fica em casa. Afinal de contas, você tá na sua casa com tudo seu, né? Não precisa do hospital, você vai para o hospital como último recurso, né? E aí ele me dava bronca e achava ruim, né? E que eu ia assustar o meu bebezinho, né? Tudo que eu queria que tirasse meu filho dentro de uma barriga e desse no meu colo, o resto eu me virava, né? Mas não era isso que ele queria fazer. Aí passei o dia todo com aquela dor horrorosa, com aquele soro horroroso, sabe? E aquele médico toda hora indo me dar bronca, né? E aí quando foi às 4 da tarde, chegou uma enfermeira e o médico, aí ela falou, ai doutor, aí fizeram o toque de novo, 1 centímetro. Ai doutor,
ela não vai conseguir ter parto normal. Eu acho que vai ter que fazer uma cesárea, né? Ah, então, aí ele fez assim, ó, não. Aí vira ela e falou assim, ah, então, ela é minha prima, coitadinha, ela sofreu tanto na gravidez. Faz uma cesárea nela. Ah, ela é tua prima? Por que você não falou antes? Gente, isso às 4 da tarde. 4h30 eu estava sendo operada. Demorou 30 minutos porque a cidade que eu morava é muito pequenininha. Então não tinha o anestesista lá. Aí precisou ir para a cidade ao lado, ligarem para a cidade ao lado, que é uma cidade grande. E foi o tempo assim do anestesista se preparar e me atender. 30 minutos, entendeu? Aí fez a cesárea. Bom, abriu a barriga, tal. Ninguém ali conversava comigo, né? Aquele silêncio, aquela coisa horrorosa, assim, parece assim que você é um boneco que vão te abrir e pronto, acabou, né? Ninguém me perguntou como eu estava, nada, nada, nada. Você é ignorada, né? Aí abriram a minha barriga. Quando abriram a minha barriga, segundo a enfermeira que estava ali, que já não era mais pediatra, porque já tinha cumprido o horário dele, ele foi embora e tal. A enfermeira virou e falou assim, ah, então, o seu bebê assustou e foi lá para baixo da sua costela. Aí ela veio com aquela delicadeza toda aqui, e pegou, segurou nas minhas costelas e empurrou para baixo. Bom, resultado, 3 meses após o parto, eu ainda sentia dor, machucou minha costela, eu não conseguia me levantar da cama direito, eu não conseguia me virar direito, sabe? Na cesárea eu não sentia nada, 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 nada. Foi assim, um sucesso, vamos falar assim, né? Mas na costela doía muito mesmo, sabe? Foi uma coisa que me atrapalhou demais porque machucou minha costela. Bem, aí que foram falar comigo, porque virou essa enfermeira e falou assim, nossa, ele é tão bonitinho, não tem nada seu, é a cara do pai. Aí tá, bom, fui pra casa, né, no outro dia, eu e o Andrei fomos pra casa, e assim, o que eu queria mostrar é assim, é muito descaso, sabe? Precisa de repente chegar uma enfermeira e pedir pro médico fazer um procedimento, sabe? Alguém não aguentar mais os seus gritos, ou assim, não aguentar mais os seus gritos, ou não aguentar mais ver sua cara ali, ou sei lá o que, para ele poder fazer, né, o parto, a cesárea, porque ele arrisca um protocolo. Então, assim, por isso, eu ali, eu estava morrendo de medo de perder meu filho, ou de que ele tivesse uma paralisia cerebral, porque eu não conhecia até então, mas depois eu passei a conhecer muitas crianças com paralisia cerebral que acontece na hora do parto. Isso é, o parto demora tanto, tanto, que acaba faltando oxigênio no cérebro dessa criança, matando um monte de neurônio, dá paralisia cerebral. E quando dá paralisia cerebral, por erro médico, sabe o que acontece? Ele simplesmente te entrega uma criança especial, uma criança sequelada, você vai sair do hospital com essa criança e se vira, entendeu? Se vira. Se vira para ir atrás de físio, fono, TO, neurologista, se vira para qualquer coisa, se vira, não é problema deles. Eles seguiram a risca um protocolo, mesmo que você não tivesse tido dilatação, mesmo que o seu bebê estivesse sentado, mesmo que não evoluiu para o parto normal, porque é lógico que todas nós sempre preferimos o parto normal. Por quê? Porque tem uma recuperação muito mais rápido, né? E a gente não gosta de ficar dependendo de mãe, de sogra, de ninguém. A gente quer ir para casa, cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar do cachorro, do papagaio, né? A gente quer, assim, continuar a nossa rotina. E com a cesárea vai ser um pouquinho mais complicada, porque pode abrir, dependendo do que você fizer, dependendo do esforço que você fizer, pode abrir essa barriga, essa cesárea, e aí tem aquele monte de complicação, mas às vezes é necessário. No meu caso foi necessário, né? E então, assim, graças a Deus, o Andrei nasceu com muita saúde, né? Não tivemos problema nenhum, mas a minha experiência com o SUS, desde quando eu soube da gravidez, não foi boa, não foi nada agradável, sabe? Foi assim um descaso, você chega em postinho, eles te tratam como se estivessem te fazendo um favor. Gente, pagar SUS é caro pra caramba. Entendeu? Imposto no Brasil é coisa assim, pra gente rica. Imposto é país como se morasse um monte de milionário, porque é imposto em cima de imposto. Sabe? Então, assim, não é nada de graça. Ninguém vai te fazer uma cesárea, porque eu sou bonzinho, então vou te fazer uma cesárea de graça. Não, você tá pagando caro por isso. Sabe? A internação não é de graça, não é nada de graça. Né? E aqueles profissionais que estão ali,
e eu acredito que na sua maioria sejam bons, tratam, né, os pacientes bem, eu até acredito nisso, mas eu não tive essa sorte. Tanto é que depois que o Andrei nasceu, né, fui pro quarto tal, o Andrei pro quarto também, e aí tinha uma televisãozinha lá, sei lá, de 14 ou 20 polegadas, não sei, lá na parede, uma coisa. O que aconteceu? A gente estava assistindo televisão, eu e mais 4 ou 5 mães. Estávamos assistindo televisão, às 9h30 da noite, entrou uma senhora enfermeira, meteu o dedo lá no botão da televisão e falou assim, é hora de dormir. Desligou a televisão, apagou a luz e saiu do quarto. Simples assim, é hora de dormir. Entendeu? Como se a gente tivesse o quê? 4, 5 anos. Coisa assim que no particular não vai acontecer, no convênio não vai acontecer e no SUS também não deveria acontecer, porque afinal de contas a gente está pagando tudo isso, né? Ninguém ali tá de bonzinho, de voluntário, né? De caridade, nada disso. Eles estão trabalhando, né? E se não for os pacientes, eles não têm também trabalho, né? Então é isso, é um pedacinho da minha história, né? Do meu parto cesárea pelo SUS. Conta também a sua história, sabe? Compartilha com a gente sobre o seu parto, sobre o dia que você quebrou o braço, ou qualquer coisa que aconteceu e você precisou do SUS, né? Conta pra gente, vamos trocar um pouquinho de histórias, tá bom? Vamos bater um pouquinho de papo. Beijão e até a próxima, tá? Tchau!